Será que o jejum intermitente realmente funciona? Bom, basicamente já vi muitas pessoas querendo saber sobre o jejum, dizendo que realmente sim, você precisa fazer jejum se você quer emagrecer, mas essas pessoas nunca conseguem se manter magras. É engraçado pensar nisso, mas vamos entender. Será que realmente o jejum funciona? Não importa como você está hoje e o quão distante seus sonhos se encontram. Se você começar hoje, você estará um dia mais próximo de conquistá-los. Bom, basicamente hoje eu vou falar sobre o parecer técnico da Associação Brasileira de Nutrição, falando sobre o jejum intermitente. Então, basicamente uma das maiores entidades aí da nutrição falando sobre essa estratégia dietética. Bom, primeiramente, para quem não sabe, o jejum intermitente basicamente é uma estratégia de dieta onde você passa longos períodos sem comer, 12, 14, 16, 18, às vezes até mais horas do dia sem comer, e a sua janela de alimentação fica nas horas restantes. Exemplo, se você faz 16 horas de jejum, no resto das 8 horas você faria as suas refeições. Geralmente é algo em torno entre 1 a 2 refeições, mas não existe um padrão especificamente sobre isso, ok? Então basicamente isso seria o jejum de forma muito simples, só para você entender, tá? Dentro disso vamos falar sobre o parecer técnico. Bom, basicamente ele inicia mostrando que o jejum intermitente basicamente tem resultado extremamente similar a dietas com a mesma restrição de energia. Ou seja, o que mais importa não é a estratégia, jejum ou não jejum, e sim a restrição dietética, ou seja, o déficit calórico que você precisa fazer. O segundo ponto ele fala também sobre a importância de você entender que o jejum intermitente facilita o desenvolvimento de compulsões alimentares e isso no longo prazo pode, por exemplo, desenvolver um transtorno alimentar. Então a gente vê que talvez o jejum pode ser não muito interessante, principalmente pensando para as pessoas que têm muita ansiedade e podem ter uma predisposição para, por exemplo, ter ataques de compulsão alimentar. Esse parecer técnico também fala algo muito importante, que é sobre que a gênese da obesidade, ou seja, como ela é surgida, é principalmente a má ingestão de alimentos, e não necessariamente você fazer mais ou menos refeições. Dentro disso, você fazer o jejum não necessariamente significa que você vai emagrecer ou vai melhorar a obesidade, porque o que importa é realmente o que você vai comer dentro da sua janela de alimentação, ok? Além disso, ele fala algo muito positivo sobre você comer ali de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, caso isso seja viável para você, porque isso pode promover uma melhor biodisponibilidade dos nutrientes, ou seja, uma melhor absorção e utilização desses nutrientes, pelo fato de você realmente conseguir fazer algo fracionado. E além disso, ele reforça a questão que você fazer mais refeições do dia automaticamente diminui a chance de você desenvolver uma compulsão alimentar. E além disso, ele finaliza todo o parecer técnico falando que não existem evidências ainda científicas de forma extremamente assertiva, mostrando que o jejum intermitente é uma estratégia melhor do que qualquer tipo de outra estratégia, tá? Então, dentro disso a gente entende que você pode fazer jejum para emagrecer? Pode, entretanto, para a grande maioria da população, provavelmente fazer o jejum não vai ser algo extremamente positivo, porque isso pode, como eu falei, desenvolver episódios de compulsão alimentar, pode você passar por períodos ruins, onde você às vezes vai ter uma refeição com a família que você não vai poder fazer porque você está de jejum, porque você quer emagrecer, enfim. Realmente eu só vejo malefícios de você fazer o jejum, pensando na grande maioria da população. Entretanto, se a sua rotina é extremamente fácil e adequada para você fazer uma estratégia de jejum intermitente e você prefere fazer o jejum, não tem problema nenhum. Você não vai emagrecer mais ou menos pelo fato de fazer o jejum. Você só precisa entender que mais importante do que você fazer ou não o jejum é a sua janela de alimentação, ou seja, tudo que você vai consumir durante o período, no caso do jejum, durante o período onde você não está de jejum e durante uma alimentação normal, durante todas as suas refeições, ok? Então, mais importante do que a estratégia é realmente o conteúdo e a relação entre ingestão energética e gasto energético. Então é isso, espero que você tenha entendido que o jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia que pode funcionar, mas geralmente para a maioria da população não tende a funcionar por vários fatores, e eu comentei alguns aqui, e isso foi falado sobre o parecer técnico da Associação Brasileira de Nutrição. Então realmente não sou eu que estou falando, é eles que estão falando, eu vou deixar a referência aqui embaixo, e caso você queira entender um pouquinho mais, é legal que você leia esse documento, ok? E claro, não esqueça de enviar esse vídeo para sua amiga ou seu amigo que já comentou, eu vou fazer jejum porque eu quero emagrecer e etc. Para ele simplesmente entender que não é o fato de fazer jejum que vai fazer você emagrecer ou não, e sim algo mais complexo, mais multifatorial. E claro, antes de finalizar, não esqueça de comentar aqui embaixo se você já fez ou não fez o jejum, porque eu quero saber se deu certo, se não deu certo. Como eu falei, nada mais é do que uma estratégia. E é isso, até o próximo vídeo e vamos pra cima!